Amém? Vamos ler em Gênesis capítulo 6, que diz assim: Isaac vai gerar por causa da fome. Aleluia. E havendo fome na terra, além da primeira fome, observa aí o texto. Além da primeira, então quer dizer que já tinha acontecido outra fome. Que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo. Aleluia. É lindo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos aqui que logo no início do primeiro versículo nós possamos ver e entender que Deus, aleluia, aleluias, Ele faz uma promessa a Isaac. E no fim dessa promessa, aleluias, Ele diz que como Ele jurou ao pai Abraão, aleluia, assim também Ele estava jurando, ou seja, prometendo ao seu filho Isaac. Então possamos ver só nesse primeiro versículo, que nós possamos ver que há uma herança de pai para filho. A mesma bênção que o seu pai Abraão recebeu de Deus, aleluias, ele passa para o seu filho Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto é muito grande, nós vamos estar lendo alguns versículos. Louvado seja Deus, da palavra do Senhor, que nos dias de Abraão, fica no capítulo 21, e o Senhor visitou a Sará, como tinha dito, e fez o Senhor a Sará, como tinha prometido. E concebeu Sará e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que ele tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos ver como foi falado nos livros, alguns livros da palavra de Deus. Deus usara seus ungidos nessa terra, neste lugar, neste púlpito, a falar de algumas passagens bíblicas, de alguns textos bíblicos acerca da maldição e da bênção e da herança hereditária e da bênção humana. Louvado seja Deus. Possamos ver aqui que no livro de Gênesis, no seu capítulo 20, a Bíblia vem nos falar, esse texto vem nos relatar algo que acontece com Abraão, aleluias, usando assim a sua esposa nesse texto, aleluias. Deus, ele tira Abraão do meio da sua casa e da sua parentela e lhe faz uma promessa. E ao fazer essa promessa, o Senhor a cumpre na vida de Abraão. E ele diz: Abraão, no seu capítulo 12, sai do meio da tua parentela, aleluia, e te mostrarei a terra que irá ficar. E Abraão, ele obedece. E logo após, o Senhor fala a ele que a descendência dele seria maior do que a areia do mar e as estrelas dos céus. Eu creio que esses dias você tem ouvido isso gradativamente, repetidamente, o que Deus está falando na igreja dele. Aleluia, é para que eu e você tome posse da palavra do Senhor, é para que eu e você venha entender o que Deus quer falar conosco. O Senhor está dizendo que a herança que Ele tem para mim e para a tua vida, aleluias, é herança de vida. Não é herança de morte, mas é herança de vida eterna. É herança de prosperidade. Se eu e você, o Senhor nos arrancou de lá daquele mundo que jaz o maligno, é porque o Senhor tem promessa, tem herança para a minha vida e para a tua vida. E eu quero te dizer que a herança do Senhor é boa, agradável e perfeita.
E começa a se repetir, ou seja, começa a acontecer na vida de Abraão. Quando Abraão, Deus manda ele sair da sua parentela, do meio da sua parentela. E Abraão, ele vai para a terra, aleluia, de Gerar. Louvado seja o nome do Senhor. E ao chegar, aleluia, nessa terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que acontece? Abraão, ele teme que os filisteus, Abraão, nós estamos em Abraão. E se repete na vida do filho Isaac. Nós lemos o texto que foi de Isaac, 26, não é assim? A igreja vai entender. E aqui nós estamos lendo o capítulo 20 de Gênesis, que é na vida do pai de Isaac. Nós estamos em, aleluia, em um texto que estamos contando a história do pai. E vamos passar, aleluias, para a história do filho. E você observa-se que tudo que aconteceu com o filho, com o pai, começa a acontecer com o filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, nesse texto, nesta palavra, eu e você vai entender, louvado seja o nome do Senhor, as promessas, a herança do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Como o pai Abraão, ele passa para seu filho Isaac, aleluias, tem uns acontecimentos repetitivos, mas no fim desse texto, o Senhor vem nos falar, aleluias, que ele é o Deus de promessa e herança, como já foi falado, mas não herança de maldição, herança de bênção, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que querem a palavra de Deus, para aqueles que obedecem a palavra do Senhor. E quando Abraão ele chega, ele teme que o rei, com seus aleluias, com sua, louvado seja o nome do Senhor, com o rei Abimeleque, com sua nação, com o seu povo, ele teme que eles cobice a Sara. Então ali, Abraão, já foi falado aqui, ele fala algo que compromete o rei, compromete aquela nação. Aleluias. E possamos ver que na vida de Isaac vem se repetindo do mesmo jeito. Ele, por medo também, na terra de Gerar, ele tem medo, aleluias, que aquela nação, aquele rei cobiçasse a sua esposa, a Rebeca. Então possamos ver que começa a se repetir algo que aconteceu com seu pai. A gente olhando, se você meditar em sua casa, esses dois capítulos, o 20, o 21 e o 26, vocês vão ver a mesma história, irmãos. A história do pai se repetindo na vida do filho. E foi falado aqui, aleluias, quantos textos foi falado, quantos versículos foi falado, que maldições é possível sim, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração, permitida por Deus. Consequência de quem? Do homem. Consequência de quem? Do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. É o homem que faz a sua plantação, e pela sua plantação ele vem a colher. E talvez a colheita, aleluia, é na casa, é na família, como foi esclarecido aqui outras quarta-feiras e nos domingos. Louvado seja Deus. A semana passada foi falo da consequência na vida de Saul. E eu estudando, meu pastor, olha o que acontece. Foi diferente, mas está incluso, porque, aleluia, Esaú e Jacó é filho de quem? De Isaac. Descendência de quem? De Abraão. E foi pregado aqui sobre a vida de Esaú e de Jacó. A consequência de Jacó foi falado tudo direitinho. O que Jacó plantou e o que Jacó colheu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o que Abraão plantou. Aleluias. Louvado seja Deus. Então ele fala, ele mente. O texto vem dizer que ele compromete uma nação. Porque Deus, irmão, ele se levanta para defender a sua igreja.
ele se levanta para defender o seu filho. E quando, aleluias, olha, o povo olha a mulher Sarai, toda bonita, toda bela, então eles fazem o quê? Me ajuda aí, pastor. Pastor, já me deu um chão aqui, viu? Por isso que eu corrigi o texto e já fui esclarecendo que ele aqui já, eu gosto dele, viu? Porque aqui nós vamos conversar bastante. Aleluia, então, meus pastores aqui atrás, puxa aqui, a saia. Então, irmãos, na vida deles, quando chega a mulher, então, se eles tocassem em Sarai, era danos para a vida daquela nação, do rei e do seu povo. Era danos gravíssimos. E ele, aleluias, ficou calado. Deus revela-se para o rei em sonho. Que a situação que estava ocorrendo, para que não viesse ter um dano, meu pastor, na vida daquela nação. E Deus revela para Abimeleque um sonho que Sarai, aleluia, que ainda era Sarai, não era Sara, era mulher, não era irmã. E tudo Deus escreve a vida do rei. Deus conta tudo ao rei, quem era Sarai. E ali o rei, ele se levanta daquele sonho, vai até Abraão e diz: o que é isso, Abraão? Como é que Sarai é tua esposa e tu diz que é irmã? O que tu queria que acontecesse no meu reinado, na minha nação? Observa. O que tu queria que acontecesse? Aleluias. Aqui no versículo 2 diz assim, do 21. No 20, o versículo 11. E disse Abraão, pode botar aí, filha. Eu vou esperar para a igreja ler comigo. Amém? Vamos ler. E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. A igreja entendeu? Aqui é Abraão falando. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. Aleluia. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta geração, seja a graça que me fará em todo lugar onde chegamos, diz de mim e meu irmão. Então, aleluia, tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abrão e restituiu-lhe Sará, sua mulher. Louvado seja Deus. Ali foi devolvido a Sarai, a mulher de Abraão, a seu esposo Abraão, e a maldição que poderia vir sobre aquela nação foi impedida porque Deus interviu. Glória a Deus. Mas, aleluia, fica-se a consequência na vida de Abraão, por conta desse fato que aconteceu. Deus usou de benevolência e ali poupou aquela nação, interviu, ele devolve e ainda abençoa a vida do homem de Deus. Olha o que Deus faz pelos seus escolhidos, irmãos. Olha o que Deus faz pela sua igreja. A sua misericórdia. Ele nos poupa, irmão. Ele nos livra. Ele nos protege. Louvado seja o nome do Senhor. Ele devolve Sarai e livra aquela nação, sendo aquele povo do jeito que era, mas Deus ali alcançou misericórdia aos olhos de Deus e Deus o poupou. E vamos lá. Deus, aleluias, concebe Isaque a Sarai. Deus promete a nação, aleluias, a Abraão. E ali começa a trajetória na vida de Isaque. As mesmas consequências acontecimentos que aconteceu na vida de Abraão, vem acontecer na vida de Isaque. Abraão chega nessa terra, ele toma posse, o Senhor disse que ia dar por herança, e ele ali
como homem usado por Deus. Ele tem um dom maravilhoso em suas mãos. Onde ele colocava suas mãos, prosperava. Onde ele tocava, o nome do Senhor Deus era glorificado. Aleluias. E ali, aleluia, Deus dá a estratégia a Abraão a cavar poços, porque naquela época era a riqueza daquele povo. Naquela época era a maneira daquele povo ter sobrevivência. Sem um poço não existia sobrevivência, porque a terra era árida, não tinha, aleluia, não produzia, era seca. Mas onde o homem de Deus e a mulher de Deus toca, a terra pode ser de qualquer jeito. Quando Deus ordena, há fruto, há água, alimento, tudo na vontade de Deus. E Deus traz a Abraão a cavar poços. E esses poços, irmãos, eles davam água. Onde o homem mandava, os seus servos iam cavar, dava-se água. Aleluias. Abimeleque observando, porque não tenha dúvida que nós somos observados. Quando eu e você passa, onde eu e você vai, onde eu e você está, eu e você é observado. O que eu e você faz, onde eu e você prospera, como é a minha vida espiritual, como é a tua vida espiritual. Está ali Abraão com os seus servos, crescendo, produzindo, multiplicando. Deus dá honra a ele. Ele tem o filho da promessa. Aleluia. E o menino começa a crescer e Abraão começa a prosperar naquela terra. O que acontece? Abimeleque observa muito bem os passos de Abraão e diz: ele está crescendo, ele está multiplicando. Onde ele chega, o negócio dá certo. Irmão, não se preocupe. Muitas das vezes a gente se incomoda quando eu e você investe em algo, quando eu e você faz algo e nós olhamos o cenário e diz: meu Deus, que cenário é esse? Porque as terras que eu posso entender que Deus leva a Abraão, meu Deus, que terra. A gente vem ver quando a passagem que já foi fala de Ló e Abraão, a terra a qual Deus permite os dois, né? O Senhor fala com Abraão e diz: ó, aleluias, manda o teu sobrinho escolher qual caminho ele quer tomar. Porque estava ali havendo um crescimento. Se nós podemos entender, irmão, o texto, a palavra do Senhor na vida de Abraão e dos seus envolvidos, a gente podemos ver que só é prosperidade. Possamos ver que a vida do homem era cheia da presença de Deus. A vida do homem transbordava da graça de Deus. Onde Deus mandava, o homem ia. O que Deus falava, o homem obedecia. E por esta causa, o nome do Senhor é glorificado na vida dele. Não quer dizer que não houvesse, né, as questões, que muitas das vezes tomamos questões errôneas, decisões errôneas, né? Como aqui nós podemos ver uma delas, a qual ele pensou, ele imaginou que por conta daquele povo ser uma nação forte, eles iriam tomar a mulher dele. E ele aí cria uma estratégia sem direcionamento de Deus. Ele não consultou a Deus. E ele tomou na direção. E essa direção teve uma consequência. Aleluias. Na vida do seu filho. Que se repete da mesma maneira. A herança da mesma maneira. A situação da mesma maneira. Então eu e você possamos ver que o que eu e você tem dentro da nossa casa, como sacerdotes, aleluia, do nosso lar, possamos ver que o que eu e você toma decisões, que eu e você faz, pode haver consequência na nossa descendência. Porque é a palavra de Deus que diz que ele visita a primeira, a terceira e a quarta geração. Aleluia. E ali o homem, aleluias, ele manda o seu sobrinho escolher qual direção tomar. Ló, ele escolhe uma terra muito linda, muito próxima aos seus olhos. Abraão vai novamente para uma terra seca. Não tinha plantação nenhuma.
Mas ao chegar nesse lugar, a plantação chega, a água chega, a prosperidade chega, a abundância chega. Assim é na vida do homem e da mulher de Deus. Onde aí você toca, irmão, tem que haver abundância, tem que haver a prosperidade. É sinal de Deus nas nossas vidas. E eu não falo isso acerca só material, no espiritual. Porque Abraão é o pai de grande nação. Ele cresceu em graça e conhecimento. Ele produziu. Com um filho só da promessa. Só porque o outro foi outra consequência, outra decisão que ele tomou errada, né, meu pastor? Então olha o que Deus está falando conosco. Deus está falando que as nossas decisões e posicionamento que nós fazemos sem direcionamento de Deus, sem a visão de Deus, ou por alguém estar nos influenciando, tem consequência. Porque ele ouve a Sara, ele ouve a voz da sua esposa, a pegar a sua concubina, a pegar a sua serva, a pegar a sua serva, minha concubina é a serva, e ali concebeu um filho. E não era o filho que Deus prometeu. E houve consequência nisso. Então nessa noite, irmãos, para a honra e glória do Senhor, o Senhor está falando conosco. Aleluia, Ele está falando de heranças. E por isso, aleluias, decisões que eu e você toma no futuro para a minha tua herança pode trazer bênção ou maldição. Glória a Deus. Pode trazer consequências boas ou más. Então aqui nessa noite, o Senhor escolheu um povo remito, lavado no sangue dele. Para quê? Para tomar decisões certas. Porque nós temos, irmão, aquele que nos dá a direção, aquele que nos guia, nos dá a direção certa, o teu Espírito Santo, que ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós hoje temos o Espírito Santo de Deus para nos dar direcionamento, para nos guiar em tudo que eu e você venha fazer. Porque hoje nós estamos plantando a herança que eu e você vai deixar para a nossa descendência. Se eu e você teve plantação, colheita da nossos antepassados ruins, chegou o momento de ser quebrada nas nossas vidas. Aleluias, porque hoje temos Jesus Cristo de Nazaré, porque hoje temos o Espírito Santo de Deus, que nos conduz e que nos ensina, que nos convence, aleluia, que nos dá direcionamento. E aqui na vida de Abraão, ele toma mais uma decisão que traz consequência para a sua vida. Nós estamos falando nessa noite do que ele, quando ele obedecia à voz de Deus, às ordenanças de Deus, como ele era conduzido. A gente podemos ver na situação dele, do sobrinho, de Abraão e Ló, o que Deus fez por obedecer a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele sai do meio da sua parentela e ele vai à terra que o Senhor ia ainda falar para ele, o que Deus faz, o que ele prospera nessa terra. E ele, nesse meio termo, ele toma essa decisão com a esposa. Então podemos ver e analisar que em nossa caminhada, se não tivermos um direcionamento de Deus, que em nossa caminhada, irmão, não tivermos atento a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, há acertos e desacertos. E pode no futuro trazer consequência para a nossa casa. Ou até atualmente, porque hoje os filhos estamos vendo a consequência que está dentro dos lares. E eu não digo só lá fora, os lares cristãos. Por decisões que tomamos, ou até foi herança dos nossos antepassados, que vivemos isso e também trazemos para nossos filhos. Nós vivemos e também passamos para nossos filhos. E nessa noite, nesse último dia, o Senhor quer me alertar e te alertar que chega, aleluia, o Senhor está dando basta, aleluia, porque você, aleluia, tem o Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos ensinar o que devemos fazer da parte de Deus, para que a minha descendência e a tua descendência não venham a ver mais danos.
haver consequências ruins, mas sim coisas boas na vida da nossa descendência. Porque através de mim vai vir uma geração, a primeira, a segunda e a terceira e a quarta geração. Eu posso ver, irmão, que na minha vida há sim uma maldição que eu luto, eu já desliguei em nome do Senhor Jesus, que é a maldição de miséria. Eu não conheço a minha descendência, pois sou filha adotiva, mas pelo histórico de vida que eu tive e que eu atentei depois que o Espírito Santo de Deus me falou, eu pude entender qual é a maldição que existia na minha vida. Existia, não existe mais. E na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos filhos dos meus netos, dos netos dos meus bisnetos, e vai lá. Não vai existir mais em nome do Senhor Jesus. Eu posso ver nos lábios dos meus netos e eu olho para eles e eu digo: esse é neto de Ana. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, onde Abraão chegava, tinha vida. Ele, aleluias, começaram a cavar poços. Começou ali a produzir naquele lugar. E o rei Abimeleque, ele chega, põe o olho e vê o crescimento de Abraão. Ele vê o crescimento na vida de Abraão, nas servas, nos animais, em tudo que Abraão tocava, prosperava. E começou a crescer aquela nação da vida daquele homem. E os poços, começou onde ele botava a mão, ali tinha poço e dava água. E ele disse: chega. Esse povo está tomando aqui tudo. Deixa eu ir lá parar ele. E assim o homem fez, o rei fez. Ele temeu a Abraão. E você acha, irmão, amada igreja do Senhor, que o diabo, o adversário da minha alma, da tua alma, ele nos observa, não? Observa sim. Ele está nos observando. E ele vê o crescimento de Deus na minha vida e na tua vida. Ele vê, aleluia, o que Deus opera na minha vida e na tua vida. E ele vai investir para parar. Ele vai lutar para parar. E começa ali uma guerra. Olha, começa ali os servos de Abimeleque a entulhar os poços que o servo de Abraão cava. Abraão inteligente. Quando eu e você busca a presença de Deus, somos inteligentes. Davi, ou perdão, Daniel, ele tinha um espírito inteligente, ele era sábio. E você tem que pedir inteligência a Deus. Irmão, o que você quer dizer com a igreja? Não é dizer que você não tem inteligência, mas a inteligência não é humana, é do Espírito Santo de Deus. Que quando em você tem a sabedoria do céu, a inteligência do céu, aleluia, aconteça o que acontecer, eu e você vamos estar firmes na presença de Deus. E ali, meus irmãos, começaram a entulhar. E Abraão, aleluias, fica quieto. Ele não foi lá brigar, ele não foi lá questionar, ele não foi lá exigir, porque era por direito dele. Era direito dele. Era, aleluias, era ele que estava naquela época. Quem cavava poços e dava água, era dele, era colocado o nome da pessoa. Então aqueles poços eram de Abraão por herança. Era a herança dele, porque dali vinha toda a renda, dali vinha toda a produtividade dele, dali vinha a riqueza. Porque, irmão, sem a água tem vida. E Abraão precisava de água para alimentar o seu rebanho, para saciar o seu rebanho, para saciar a sua casa e a sua família. E ali começaram a entulhar. Vendo Abimeleque o crescimento de Abraão, ele diz: olha, Abraão, pega as tuas coisinhas aí e cai fora. Vai embora. Vai embora, porque você está crescendo demais. Os poços, né? Ele não toca nesse assunto, ainda não. Ele manda o homem de Deus sair dali, porque estava crescendo. O adversário vê onde Deus nos coloca. E ele tenta nos desanimar, irmão. Ele faz de tudo para me abater e te abater. Está pensando que aquele homem, sabendo que os poços eram dele por herança, sabendo que ele lutou com seus servos para cavar, e vem um, entulha e para ali, paralisa, aonde a fonte
fonte aonde ele saciava o povo dele? Será ser fácil, irmão? Será foi fácil para a vida desse homem de Abraão? Não foi. Mas ele, teve a sabedoria do céu. Quando o rei vem até ele e questiona a saída dele, agora ele diz: chegou o momento certo de eu abrir minha boquinha e falar. Vem cá, rei Abimeleque. Porque os poços que eu tenho, meus servos têm cavado, os teus servos entulham. Aí ele se dá... não sabia. Assim, irmão. O texto não vem a dizer, eu não vou julgar, porque o texto esclarece. Mas ele diz que não sabia. Que os servos dele estavam entulhando os poços de Abraão. Mas ali, aquele rei reconhece que Abraão, homem de Deus, que Abraão, cheio da presença de Deus, que nada impedia aquele homem, mesmo entulhando os passos dele, mesmo lutando contra ele e a nação dele, aleluia, o Senhor era com ele. E quando o Senhor é conosco, irmão, não tem demônio que lhe pare e te pare. Não tem, aleluia, investida de Satanás que venha nos parar. Aconteça o que acontecer, ele vai investir para lhe desmotivar, vai criar cenário. Já foi falado aqui que ele cria cenário, ele cria situação para me tirar do foco e te tirar do foco, para que a minha herança e a tua herança venham a ser perdida. Porque o que ele queria acabar ali, irmão, era com o sonho de Abraão. Ele queria acabar ali com a nação de Abraão, a qual Deus prometeu que através daquele homem viria uma grande nação, que era seu filho Isaque. O crescimento. E o inimigo faz em todas as áreas, irmãos. O inimigo, ele pega, aleluias, e faz isso. E ali, Deus, com Abraão, ele diz: sai dessa terra. Abraão chama ele para um particular e diz: olha, eu quero o meu posto de volta. Você quer que eu saia, quer uma aliança comigo? Ele formaliza uma aliança, porque ele temia que Deus era na vida de Abraão e sabia que Deus poderia dar a Abraão toda aquela terra e impedia, não tinha nada a ver de poços entulhados ou não. Deus ia dar. Ele vai, e faz uma aliança. E aí Abraão diz: agora eu quero o meu por direito. Não deixe o inimigo levar o que é seu por direito. Não deixe ninguém tomar. Não deixe ninguém tirar a tua herança que Deus te deu, a tua descendência. Aleluias. Tem pessoas se conformando com o que o inimigo tem levado, com o que o inimigo tem tentado bagunçar. Tem mães e pais, tem famílias que estão deixando. E não é não, irmão. Vamos lutar. Abraão, ele tinha um compromisso lá na frente. Ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. Ele tinha uma herança a deixar, porque Deus prometeu. Não desista. Não desista. Abraão sabia que seu filho Isaque, aleluia, precisava dar continuidade. E ele vai e ele requer. Ele diz: eu quero o meu posto de volta. E formaliza uma aliança naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus era com Abraão. E quando nós chegamos no capítulo 26, você vê as mesmas coisas acontecer de maneiras algumas diferentes, mas possamos ver que na vida do Isaque, aleluia, começa a se repetir as mesmas situações. Possamos ver, aleluia, onde nós terminamos de ler, o Senhor fazendo a mesma promessa a Isaque. A herança de Abraão passa para Isaque. Nós terminamos de ler no capítulo 26, versículo 1. Deus, aleluia, mandando. Louvado seja o nome de Deus. E havendo fome na terra. Bote aí, filha. E havendo fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não
desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aleluias, começa, aleluias, a mesma repetição, as mesmas salas, Deus ali com o filho, Deus guiando o filho de Abraão, as mesmas coisas que Deus guia o pai, Deus começa a dar direcionamento ao seu filho, a Isaac, e não é diferente nas nossas vidas. O que eu e você aprendemos do Senhor, nós passamos para a nossa descendência. Ensine a seus filhos, ensine a seus netos, ensine a sua família, porque, irmão, é promessa do Senhor, é herança do Senhor para nossas vidas. E ali, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. O que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite, que a herança do Senhor para a minha vida e para a tua vida, para a nossa descendência. Aleluias. E o nome dele vai ser glorificado na minha vida e na tua vida, igreja amada do Senhor. Não desista da sua família. Porque o Senhor está falando isso. Como Abraão, ele lutou. Chega aqui. Quando nós ler o texto, quando nós vamos ler o capítulo 26, nós observa que quando Deus põe Isaac nessa terra, a terra de Gerar, a qual seu pai viveu, e que seus poços foram entulhados, aleluias, ele volta a temer aquela nação, ao rei Abimeleque. Não era o mesmo rei, era o rei por nome e título Abimeleque, porque era dado a todos os reis daquela época o mesmo nome, e ali era um novo rei e um novo povo, era um novo filisteu. Não era da época, aleluias, de Abraão, ali era uma nova geração, mas perpetuava da mesma maneira. Vocês observam que de geração a geração continua as mesmas coisas. Olha na vida do reinado de Abimeleque, olha na vida do povo de Abimeleque, do rei Abimeleque, continuava as mesmas atitudes dos reis anterior, do rei anterior que perseguiu Abraão, do povo de Abimeleque que perseguiu Abraão. E ali Isaac toma a mesma postura que Abraão toma. Leva a Rebeca, muito linda e famosa, e ele tem medo daquela nação, meu pastor, de seduzir e tomar a mulher dele. E ele vai e comete o mesmo dano que o pai cometeu. Eu quero o meio teu testemunho, ele dá-se continuidade às nossas descendências, aos nossos filhos. O que eu e você faz, os nossos filhos observam e vê. Ele ouve e vê. Ele vê as nossas práticas, ele vê as nossas mentiras, ele vê engano, ele vê o erro, ele vê tudo. Ele vê como é que eu e você procede na casa de Deus, a minha e a tua responsabilidade, o meu e o teu desempenho, o meu e o teu crescimento na casa de Deus. E talvez, irmão, a gente exige do filho que está congregando conosco. O marido exige da esposa, a esposa exige do marido. E qual é o testemunho que eu e você está dando? O que é que está se repetindo na minha vida dos antepassados? Será se minha mãe era assim, descompromissada? Será se minha mãe era assim, mentirosa? Será se minha mãe mentia e eu continuo mentindo? Será se a minha mãe bebia e eu continuo bebendo? Isso são heranças. E passa de geração a geração. Aleluias. Irmãos, é sério. O que eu e você, aleluia, traz. E hoje fecha-se com chave de ouro. Aleluia, com chave de vitória. Com chaves dos céus. Não é só uma chave, é chaves que o Senhor está nos entregando nesta noite. Para abrir e fechar. Esta lei eu não sei. Esta é como a nossa. Em nome de Jesus. É porta ruim, fecha. Joga a chave fora. É portas boas, exemplos bons, é testemunhos bons. Abre, escancara e guarda o portão. Aleluia. E aqui se repete a mesma coisa. Ele vai, ele mente para o rei. Causa-se outro dano.
o rei chega até ele, até o filho Isaac, agora já a mesma história, irmão. Vocês estão entendendo a palavra? Estão entendendo direitinho o que Deus está falando? Amém. Glória a Deus. E aqui, irmão, se repete a mesma história na vida do filho. A herança, tanto boa como as ruins. Porque Deus é justo. Ele não é injusto, irmão. E muitas das vezes a gente quer trazer Deus para a nossa vida como injusto, e não é. Eu apronto e eu quero que meu filho seja um santinho. Eu apronto, eu quero que minha descendência venha ser abençoada. Nessa noite é para ser quebrado em nome de Jesus. A partir de quando eu e você confessa ao Senhor, nós, aleluia, temos uma nova vida. As coisas velhas se passaram e tudo se torna novo. E o nome do Senhor é glorificado. Será se eu tenho um exemplo de dizer, filho, vamos para a igreja? Será se eu tenho um testemunho dentro da minha casa para convidar um filho meu? Será se dentro da minha casa ele me vê como uma mulher de Deus? Será se dentro da minha casa eu xingo? Será se dentro da minha casa eu minto? Eu digo que não estou tendo. Eu digo que não tenho dinheiro na conta tendo. Eu digo que o vizinho isso e aquilo. Eu falo mal da igreja na frente de todo mundo, de meus filhos, ou por trás, e eles estão ali observando. Aí depois eu digo, Deus salva meu filho. Eu quero essa cadeirinha dele aqui, Jesus. Aqui a cadeirinha dele. Aí eu, filho, vamos para a igreja. Vem, família, para a igreja. Para ser crente como a senhora, Deus me livre. Deixou uma mulher que eu estou. Porta. Nessa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, veja o que nós estamos plantando para nossas descendências. Veja o que estamos deixando de herança para nossas descendências. E aqui, aleluia, se repete a mesma situação. Começa o mesmo processo. Aí vem Isaac, desentulha os poços do pai, do seu pai Abraão, que deixou por herança. E vem os servos de novo de Abimeleque, tapando tudo, fechando tudo, entulhando tudo. Mas como Deus era na vida do pai, resplandeceu na vida do filho. E é assim que Deus vai fazer na minha e na tua descendência. Você crê? É assim que Deus vai fazer na minha vida e na vida dos teus filhos, e na minha família e na vida da tua família. Aleluias. E aqui começa-se a mesma peregrinação. O homem vai lá, desentulha os poços, a hora foi, e começa os servos de novo de Abimeleque a tapar. Você pensa que a luta é fácil? Quantas das vezes nós oramos pela mesma situação? Quantas das vezes aí você clama pelo mesmo propósito? E a gente, quando acha que está tudo bem, começa tudo de novo. Não é assim, igreja? Não é assim? Quando a gente acha que acalmou, assim era Isaac. Os servos iam lá, começou a descavar os poços que seu pai deixou por herança. Aí o que acontece? Vinham os servos de Abimeleque, tome-lhe areia, tome tudo e tome tudo. Quando o povo ia lá buscar água, estava entupido. O homem parou de crescer? Não. O homem estacionou? Não. O homem paralisou? Não. Porque Deus era na vida de Isaac, como foi na vida do seu filho Abraão. Deus disse, como eu sou com teu pai, eu serei contigo. E o nome do Senhor foi glorificado. E chega. E ele cava e o povo entulha. E ele cava e o povo entulha. Chega o terceiro poço. Eles disseram, não vou entulhar mais. Que é o monte. É o monte. Amém. Aleluia. Aí tá tudo bem, né, irmão? Para Isaac. Terceiro poço ninguém entulhou. Vou ter água. Acabou, né, meu pastor? Acabou não. Isaac disse que ele tinha uma promessa. E era onde o seu pai tinha plantado lá o último poço. Ele poderia, no poço, rebote, ele descansar. Tem um poço, tem água, você próspero, está tudo bem.
Não, ele disse, vou em busca da minha herança, que meu pai deixou. A última herança, aleluia. E eu vou buscar o poço a qual meu pai deixou. E ele vai e manda cavar outro poço. Glória a Deus. Aleluia. Para fechar. A herança tem que ser completa. Aleluia. E nesse lugar, a qual ele cava, e o seu servo chega e dá notícia, deu água. Abimeleque chega e formaliza novamente uma aliança, já não com o pai, mas com o filho. De paz. Aleluias. E aquele homem, ele estabelece uma aliança com o Senhor naquele lugar. E o nome do Deus vivo é glorificado. Como o seu pai estabeleceu, ele também levantou um altar ali naquele lugar. Aleluias. E o nome daquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o 31, filha. Do 26. Para nós fecharmos. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. Amém? Vamos estar lendo? Vamos ler o 29. Que não nos faça mal, como nos não temos tocado, e como te fizemos somente bem. As palavras do rei Abimeleque com Isaac. Observe. Lá o rei, lá o outro dos antepassados, disse que não sabia de nada. Ele aqui já disse, ó, nós não fazemos mal nenhum a vocês. Olha as palavras dele. Que não nos façamos mal. Ele pede a Isaac para que não faça mal. Como nós te não temos tocado. É como o homem de Deus e a mulher de Deus não tem visão, né, irmão? A gente não sabe quem faz mal e quem não faz. Quem tem visão de Deus acha que engana, é. O inimigo não engana não, irmão. Quem tem visão de Deus tem, né, meus pastores? Na igreja amada do Senhor. Quem tem visão de Deus e vem pra cá com engano, não tem engano não. O Espírito de Deus nos revela. E aqui ele fala isso. Que não nos faça mal, como não temos tocado. E como te fizemos somente bem. O bem que eles tinham feito foi entulhar de novo os poços que o pobrezinho tinha cavado. Olha o bem que eles fizeram. E te deixamos ir em paz. Agora tu és... Aí ele vem e confessa. Agora tu és bendito do Senhor. Meu Deus. Tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Ele pede para Isaac sair daquele lugar. Mas ele teve que reconhecer que Isaac era filho do Deus vivo, como seu pai Abraão. Ele traz uma história muito bonita. Não nos faça mal, porque nós também não fizemos nada a vocês. Se dá por inocente também. Repete a mesma coisa do rei anterior. Aleluia. Aí vamos para o 30. Então ele fez um pequeno... Olha, meu pastor bispo, que o Isaac faz para ele. Então ele fez um banquete e comeram e beberam. Aleluia. E levantaram-se de madrugada e juntaram um a outro. Depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Fizeram paz, fizeram uma nova aliança. Aleluia. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E chamou o Sabá. Por isso é o nome daquela cidade, Betseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú, aí já vem a alterança, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher aleluia, a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Besmate, filha de Elon, Eteu. Estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Aqui começa a outra geração.
A geração de Jacó. Né? A geração de Jacó e Esaú, que foi prego a semana passada. Olha o que já começa a acontecer na descendência de Isaac. Uma decisão do filho errônea entristece os pais. Aí começa outra história. Mas a história que eu quero finalizar é que foi estabelecido aquele poço por nome Seba, aleluia, que se encontra até o dia de hoje na cidade de Bezepa, aleluias, e ali foi estabelecido a aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A herança foi finalizada. Como Deus prometeu que foi com o filho Abraão, assim ele foi com seu filho Isaac. E nessa noite, como Deus tem prometido a mim e a você, quais são as promessas que Deus te prometeu? Quais as promessas que o Senhor tem te prometido? Assim também será a tua descendência. Toma posse. A nossa herança é morar nos céus. Aleluias, no céu de glória. A nossa herança é um dia pisar na cidade celestial, na cidade santa. Essa é a herança que tem prometido o nosso Pai. Aleluia, para a minha vida e para a tua vida. E para toda a nossa casa. Porque vem nos dizer que se cremos, eu e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração da igreja poderosamente. Aleluia. Nós faz, né? Programa tantas as coisas, mas é o Espírito Santo que labora. É Ele que fala. E eu não tenho dúvida que o Senhor falou comigo e com você nessa noite. Falou com toda a sua igreja. Que eu e você venha tomar posse da nossa herança. Tudo que o Senhor nos prometeu. E ter o zelo e o cuidado. Uma advertência do que eu e você vai fazer. Do que eu e você vai plantar para deixar para a nossa herança. Que semente é que você está plantando? Que semente é? Aleluia. Porque, irmão, uma semente boa, ela vai dar um fruto bom. Um fruto agradável, onde todos vai àquela árvore e faz questão de tomar daquele fruto e se alimentar. Mas se a árvore trazer fruto ruim, vai ser desprezível e rejeitado. Todo mundo vai pegar e vai dizer que fruto ruim. E nem muitos não vai nem tocar. Amém? Que Deus abençoe a igreja amada do Senhor.